Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula da Herbs Cursos, aqui comigo Kaique, certo? Hoje nós teremos uma aula sobre tecido epitelial. Nós tivemos uma aula introdutória a esse assunto e hoje, propriamente dito, tecido epitelial, beleza? Ainda a situação problema 1.2 em relação a morfofuncional e daremos início agora a essa discussão. Uma aula da Herbs Cursos. Tecido epitelial. Vamos entender inicialmente o conceito. O epitélio, ou tecido epitelial, consiste em células organizadas em camadas contínuas, únicas ou múltiplas. Então percebam que as camadas elas são contínuas, ou seja, não existem interrupções entre elas. Entretanto, elas podem ser únicas ou múltiplas. E nós iremos ver daqui a pouco essa classificação. Células são densamente acondicionadas e mantidas unidas fortemente por muitas junções celulares. Nós tivemos uma aula de junções celulares, junções de oclusão, de adesão e comunicantes. Há pouco espaço intercelular, ou seja, a matriz extracelular, que nós tivemos a aula também, no caso do tecido epitelial, ela é muito pouca. Adjacente às membranas plasmáticas. Então, outra característica do tecido epitelial é essa, né? Ela possui pouca MEC e muitas junções celulares. O tecido epitelial tem três funções principais. Ela é uma barreira seletiva, ela vai, digamos que entre aspas, escolher o que irá passar e o que não irá passar. Uma superfície secretória, até porque as células secretam substâncias, principalmente o epitélio glandular. E ela também é a superfície protetora, visto que ela fica em contato, por exemplo, no caso da pele, com a superfície externa do nosso corpo. Certo? Então essa aqui é a introduçãozinha do tecido epitelial. Continuaremos. O tecido epitelial possui sua própria inervação. Então cuidado, quando o assunto se trata de inervação, né, nervos, sensibilidade, o tecido epitelial ele possui sim seus próprios nervos. Nós vamos ter, por exemplo, na pele as células de Merkel, que chegam no epitélio. Entretanto, todavia, a característica mais marcante, né, que não pode esquecer de jeito nenhum, é que o tecido epitelial ele é avascular. A significa não, vascular vem de vasos, então não possui vasos. Ela depende dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente para o fornecimento de nutrientes e a remoção de escórias metabólicas. Então perceba, qual é a função, né, do nosso vaso sanguíneo? Ah, Kaique, é passar sangue, beleza. Só que o que tem nesse sangue? No sangue a gente vai ter oxigênio, a gente vai ter nutrientes, a gente vai ter diversas outras moléculas que precisam chegar ao epitélio. Como é que chega ao epitélio, já que ele não tem vaso sanguíneo, ele é avascular? Quem tem esse papel de corroborar com a sua funcionalidade é o tecido conjuntivo. Então, sempre que nós tivermos um epitélio, quem vai estar abaixo, ali aderido, né, adjacente, um tecido conjuntivo. Por que, Kaique? Para fornecer nutrientes e remover escórias metabólicas. Porque, por exemplo, as células do epitélio, elas possuem metabolismo, certo? Toda célula possui seu metabolismo. Então, aquilo que vai sendo produzido no metabolismo tem que ser retirado daquela região. Então, os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente fazem essa remoção. Essa informação aqui ela é muito importante, né? Então, não pode esquecer. O tecido epitelial possui uma alta taxa de divisão celular, ou seja, a todo instante está acontecendo o que aqui? Mitoses, né? Estamos tendo mitoses aqui a todo instante, principalmente na pele, por exemplo. Nós sabemos que a pele ela é renovada, por exemplo, a cada 15 e 30 dias. Então, a taxa de divisão celular ela acaba sendo muito alta, até para poder manter essa quantidade de células, certo? Essa população em bom estado. O tecido epitelial pode ser dividido em dois tipos. Então, nós teremos agora, né, a discussão sobre os dois tipos de tecido epitelial. Nós teremos o tecido epitelial de revestimento, né, de cobertura, e o tecido epitelial glandular, certo? Então, percebam, aqui envolve glândula e aqui envolve revestimento. Entretanto, o foco da situação problema que nós estamos é principalmente o de revestimento.
porém iremos ver sim o glandular. Beleza? Matriz extracelular em relação ao epitélio, endotélio e tecido conectivo. Então, eu trouxe essa imagem para nós podermos perceber sobre a matriz extracelular. Percebam que essa camada aqui de cima, que eu estou marcando, é a epitelial. Percebam que as células estão justapostas, né? Acondicionadas, e elas são contínuas. Então, não tem ali, aqui não tem espaço entre essas células. Elas estão uma seguida da outra. Beleza? E aí, qual é o fato, Kaique, aqui marcante? Percebam que não tem matriz, tem pouca matriz extracelular, né? Que seriam esses espaços que ficam entre as células. Entretanto, quando nós descemos para o tecido adjacente, que é o tecido conjuntivo, que está aqui embaixo, ó, a membrana basal, a gente já teve a aula de membrana basal, lembra? Que é o conjunto de lâmina basal com lâmina reticular. Percebam que aqui abaixo eu vou ter as células, ó, tem célula, porém eu tenho uma grande quantidade de MEC, de matriz extracelular. E outro fato importante, eu não possuo vascularização aqui no meu epitélio. Então, Kaique, como é que eu vou passar o nutriente de uma célula para outra? Por exemplo, por difusão. Então, a difusão ela acaba sendo muito importante aqui para o tecido epitelial. Então, percebam que é um pouco arcaico, se pararmos para pensar, porque a difusão vai ser de célula a célula. Então, se você tiver um dano no epitélio, acaba que pode demorar a sua recuperação por isso. Entretanto, o vaso sanguíneo do tecido conjuntivo faz esse processo de auxiliar, porque nós teremos aqui, né, remoção de metabólicos e a chegada de nutrientes para o nosso epitélio. Beleza? Aqui nós temos o epitélio. Aí quando formos olhar na lâmina, devemos sempre identificar o que é cada coisa. Por exemplo, aqui, deixa eu mudar a cor, pegar o preto. Aqui, para cima, nós temos epitélio. Percebam que aqui são células epiteliais ainda. Células epiteliais. Porém, aqui, né, nós já temos uma diferença de tecido, ele já fica mais em formato de fibras com alguns fibroblastos, células do tecido conjuntivo. Então aqui nós temos o tecido conjuntivo e acima nós temos o nosso epitélio. Aqui o núcleo, né, da célula, um núcleo mais alongado. E aqui acima nós temos os cílios, né? Que nós tivemos uma aula que cílios ele é uma especialização da superfície apical da célula, beleza? E aí a sua função é justamente fazer o movimento de alguma substância, ou, por exemplo, no caso do útero, que também tem um epitélio ciliado, do óvulo. Um exemplo. Vamos agora para a classificação do tecido epitelial. Os tipos de tecidos epiteliais de cobertura e de revestimento são classificados de acordo com duas características. Então, nós vamos qual vai ser, Kaique, o parâmetro para classificar um tecido epitelial? As camadas que esse tecido tem, beleza? Se tem uma ou mais camadas, e o formato das células. Então, Kaique, como é que eu classifico o tecido epitelial? A disposição das células em camadas, ou seja, quantas camadas eu vou ter, e o formato da célula, certo? E aqui vale destacar uma coisa muito importante. Tudo isso que nós vamos ver a partir de agora tem uma relação com a função da célula. Função do epitélio, na verdade. Por quê? Percebam. Se eu quero um epitélio que vai fazer a absorção de nutrientes, por exemplo. Kaique, eu quero fazer a absorção, estou lá no intestino. Eu quero que eu tenha muitas camadas de células ali no meu revestimento. Imagina aí, o nutriente vai entrar aqui, o nutriente chegou. Cheguei o nutriente. Como é que o nutriente faz para ser absorvido, né? Para chegar aqui embaixo, por exemplo, ele tem que passar por todas essas camadas, né? Então o nutriente vai ter que descer e chegar até aqui embaixo. Certo? Lembre que, por exemplo, se for um nutriente aqui, um ácido graxo de cadeia curta, vai ter os canais e etc. Ou você acha que é mais fácil esse nutriente descer se eu tiver, por exemplo, só uma camada? Percebam que, no caso, nessa situação hipotética que eu criei, no caso do intestino, é mais interessante que existam poucas camadas
para que nós podemos fazer a absorção da melhor maneira. Então, a função do epitélio, onde ele se encontra, remete a qual epitélio vai ser. Então, aqui já fica uma dica de como nunca errar e sempre lembrar isso. Se tiver em dúvida qual epitélio é de determinada região, pare e pense qual é a função. Eu quero fazer absorção no meu estômago. Eu vou ter pouca camada, porque o nutriente tem que ser absorvido. Mas vamos pensar na pele. A pele fica aqui na questão de abrasão, de cisalhamento. Então eu quero muitas camadas para proteger o meu revestimento. Isso, perfeito. Por exemplo, o esôfago, né? O canal do esôfago. Passa ali, o alimento chega e passa e ele vai, né? Temos o canal e o alimento ele vai passando, fazendo ali uma força. O meu esôfago tem que ter poucas camadas? Não. O meu esôfago ele tem que ser forte, né? Digamos assim, entre aspas, resistente, para aguentar a passagem do alimento. Assim como a boca, por exemplo. Então, a função do tecido, do órgão que estivermos falando, vai ter uma repercussão em que, Kaique? No formato da célula e na quantidade de camadas, certo? E com essa premissa nós vamos continuar aqui a primeira classificação, né? Disposição das células em camadas. Letra A, epitélio simples. Então, o primeiro tipo de epitélio em relação às camadas são os epitélios simples. Ele é uma única camada de células que age na difusão, na osmose, na filtração, na secreção ou na absorção. Então percebam novamente que é como eu havia comentado. Se nós queremos fazer a absorção, por exemplo, nós teremos um epitélio simples. Por quê? Uma única camada de células. Então só tem uma camada de células. Isso é o epitélio simples. Percebam que é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo. Epitélio, eu vou pular para esse daqui primeiro. Epitélio estratificado. Consiste em 2 ou mais camadas de células que protegem os tecidos subjacentes em locais em que há desgaste considerável. Então percebam, epitélio simples, uma camada para absorção, difusão, filtração. Epitélio estratificado, 2 ou mais camadas, porque ela vai proteger os locais em que ocorre um desgaste considerável. De um exemplo, Kaique, o esôfago. Nós temos lá o esôfago, né? A passagem de alimento. A partir de que o alimento vai passando, ele vai causando ali uma força na parede do esôfago. Então, o epitélio do esôfago, muito provavelmente, é estratificado, certo? E aí nós temos o epitélio pseudo-estratificado. Pseudo, né, remete a falso. Então, é um falso estratificado. Aí, como assim? Ele parece, né? O epitélio parece ter múltiplas camadas. Parece. Múltiplas camadas de células, porque os núcleos celulares se encontram em níveis diferentes. E nem todas as células alcançam a superfície apical. Na realidade, ele é um epitélio simples, porque todas as suas células repousam sobre a membrana basal. Então percebam, o epitélio pseudoestratificado, ele parece ter múltiplas camadas. Entretanto, ele é um epitélio simples, porque todas as células encostam na membrana basal. Tem uma imagem aqui, pronto. Fica melhor para entendermos com a imagem. Percebam, esse aqui é o epitélio pseudo-estratificado. Percebam que eu tenho uma camada de células. Aqui é uma célula, aqui é outra célula, uma célula, uma célula, outra célula, outra célula, outra. Percebem que não existem múltiplas camadas de célula? Eu apenas destaquei as células que nós tínhamos ali em destaque. Então, o epitélio pseudoestratificado, ele parece ser estratificado, mas na verdade ele é um epitélio simples, porque todas as células repousam sobre a membrana basal, certo? Aqui é o epitélio simples, percebam que uma camada de célula, né? E todas elas aqui justapostas, tudo bonitinho, sobre a membrana basal, né? Aqui a imagem. Bem tranquilo de identificar, epitélio simples.
O pseudoestratificado, novamente, você vê que os núcleos eles ficam em alturas diferentes. E aí quando nós olhamos na lâmina, pode acabar dando a impressão de que são várias camadas, mas na verdade é uma só. Então, tomar cuidado, né? Porque não se confundir quando for identificar o epitélio pseudoestratificado com o epitélio estratificado. O estratificado, né, que é esse aqui, ele é bem destacado, percebam, tenho aqui duas camadas, né? Duas camadas de célula. Duas camadas de célula. E aí nós temos ele aqui, né? Olha o tanto de camadas aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4. Então são várias camadas de células. E novamente vou falar de novo que essas características elas reverberam na função do tecido do órgão que estivermos trabalhando. Por exemplo, um epitélio que vai fazer a absorção, ele é um epitélio simples. Beleza? Um epitélio que vai fazer a proteção, por exemplo, ele é um epitélio estratificado. Show? Agora em relação ao formato das células. As células pavimentosas ou escamosas são finas, o que permite a passagem rápida de substâncias através delas. Então o nome ajuda. Célula pavimentosa, ela é uma célula mais ou menos nesse formato, parecendo um paralelepípedo de rua. É justamente uma célula pavimentosa. E já que ela é desse formato e ela é fina, ela favorece, por exemplo, a passagem de substâncias. Fiquem com isso em mente. As células cúbicas, né? Tem formato de cubo. Elas são tão altas quanto largas e tem formatos de cubo ou hexágono. Então ela é desse formato. Eu sei que aqui é um quadrado, né? Mas a ideia é que ela seja em formato de cubo. Elas podem ter microvilosidades em sua superfície apical e desempenhar funções de secreção ou absorção. Secretar é tirar da célula, absorver é entrar na célula. As células colunares ou prismáticas, né? Agora em formato de coluna, são mais altas do que largas, como colunas, e protegem os tecidos subjacentes. Suas superfícies apicais podem ter cílios ou microvilosidades, e frequentemente elas são especializadas para secreção e absorção. Percebam que elas são bem parecidas, né? O que muda justamente é o formato. Por exemplo, essa célula aqui ela é mais secretora do que a célula cúbica, por exemplo. Porém, a célula cúbica, caso precise fazer absorção, ela faz melhor do que a colunar, visto que a colunar ela é mais alta. Então demoraria mais para um nutriente que está aqui, por exemplo, para ele chegar até a parte de cá, se essa aqui for a parte interna. Beleza? São variações. E nós temos células de transição. Elas mudam de formato de pavimentoso, então ela é pavimentosa, para cúbica e vice-versa, conforme o órgão, como a bexiga urinária, aumenta e em seguida diminui de tamanho. Então aqui nós temos uma especificidade, né, que é essa daqui, né, que é a célula de transição. Nós vamos ter aqui no slide de epitélio de transição. Esse epitélio ele é pavimentoso, né, a célula está lá bonitinha assim, pavimentosa, quando a bexiga está vazia, quando a bexiga está cheia. É isso. Quando a bexiga enche, que ela aperta, quando ela aperta o epitélio fica pavimentoso. Aí quando ela fica vazia, ela volta para o formato cúbico porque não está ocorrendo ali uma pressão. Aí quando ocorre a pressão, ela vira pavimentosa, entendeu? Ela fica vazia, fica tranquila, não tem nada dentro. Aí quando ela enche, ela aperta ali as células e elas ficam pavimentosas. Pronto, aqui a imagem, escamoso, né? Percebam, o formato ele é bem delgado, bem fino. O epitélio cúbico, né? Em formato de cubo, bem acentuado. E vocês percebam que o núcleo ele é oval, né? Ele geralmente é central, então é bem simples de identificar. O epitélio colunar, aí formatos de coluna. E os núcleos eles geralmente são mais alongados, né? Na imagem ficou bem pouco acentuado, mas eles geralmente são mais alongados e não necessariamente são centrais. Podem encontrar núcleos, por exemplo, aqui embaixo na célula. E aqui nós temos um exemplo do colunar ciliado. Lembram que o colunar ele pode ter cílios, né? Aqui.
E aí nós temos aqui com os cílios. Beleza? Aí, o que é que começa a acontecer agora, Kaique? Nós vamos começar a unir as duas características, ou seja, a quantidade de camadas com os tipos de células e vamos unir em um tipo só de epitélio. Então, quando nós combinamos as características, nós criamos esses tipos. Quais são? O epitélio pavimentoso simples. O que isso quer dizer? Pavimentoso, célula achatada. Simples, uma camada. Então, eu vou ter uma camada de epitélio pavimentoso. Epitélio cúbico simples. O que isso quer dizer? Célula cúbica simples, uma camada. Epitélio colunar simples. Célula em formato colunar e uma camada. Aí pode ser ciliado ou não. Epitélio colunar, né? Colunar pseudo-estratificado. Kaique, quantas camadas tem mesmo? Tem uma. Só que parece, né? Deixar um asterisco. Parece ter mais, porém não tem. É o pseudo-estratificado. E, de novo, pode ser não ciliado ou ciliado. Percebam que são muitas informações, porém, se você entendeu a parte inicial de classificar, você junta as informações e fica tranquilo. Epitélio cúbico simples, células cúbicas em uma camada. Epitélio pavimentoso estratificado. Pavimentoso, formato fino, né? Delgado. Estratificado, duas ou mais camadas. Então eu vou ter, por exemplo, uma camada aqui embaixo, né? Célula pavimentosa, e vou ter outra aqui, por exemplo. Então esse aqui seria. E aí ele pode ser queratinizado, como a pele, ou não queratinizado, como o revestimento de alguns órgãos. Beleza? Epitélio cúbico estratificado. Cúbico, formato cúbico. Estratificado, duas ou mais camadas. Epitélio colunar, formato de coluna. Estratificado quer dizer o quê? Duas ou mais camadas. E aí pode ter cílios ou não ter cílios. De novo, Kaique, o que é que vai me dizer se tem cílio, se não tem cílio, se tem queratina, se não tem? A função. Então, quando nós falamos, por exemplo, de pele, a nossa pele, imagino que todo mundo saiba, ela é queratinizada. Então, ela é um epitélio pavimentoso, as células são pavimentosas, são várias camadas, né, estratificadas, e ela é queratinizada, porque ela precisa resistir à abrasão, à radiação solar e etc. Então, quem determinou isso foi a função. E por último, o epitélio de transição. Lembram que ele é pavimentoso, aí ele vira cúbico e depois vice-versa, dependendo do estado do órgão. Que o exemplo aqui geralmente vai ser a bexiga, certo? Se acostumem quando pensar em epitélio de transição, a pensar na bexiga. Pronto. Aí aqui nós temos os tipos de epitélio por imagem, acho que fica melhor de ver. O epitélio simples e escamoso. Simples, uma camada. Percebem que aqui só tem uma camada de célula. E escamoso, elas são todas achatadas, né? Quando nós olhamos aqui nessa vista frontal. Epitélio estratificado e escamoso, né? Vamos ver logo os opostos. Estratificado, a célula ela é achatada. E escamoso, ela é achatada, e estratificado são várias camadas, né? Duas ou mais camadas. Aí você pode falar, Kaique, mas eu estou vendo aí embaixo células em formato de cubo. Sim. O que acontece nesse tipo de epitélio? As células que estão mais próximas à camada basal, elas não são necessariamente escamosas, pavimentosas. À medida que essa célula vai subindo em direção a essa superfície aqui, ela vai se tornando achatada. Então ela é cúbica e à medida que ela sobe, ela vai ficando achatada, certo? A pele funciona mais ou menos desse jeito. As células da membrana da camada germinativa, elas são mais cuboides, e quando você vai se aproximando da superfície, elas se tornam pavimentosas. Percebam que as de cima, elas já vão ficando mais achatadas, enquanto as de baixo não. Epitélio simples cúbico. De novo, simples, somente uma camada de células. Cúbico, formato de cubo. Estratificado cúbico. Estratificado, duas ou mais camadas. Cúbico, formato de cubo. Percebam? Tem duas camadas, né? Essa e essa. Eu estou repetindo tudo porque para justamente tentarmos fixar essas informações que são simples, mas que
podem ajudar a gente à medida que formos vendo os próximos assuntos. Epitélio simples colunar. Simples, uma camada de célula. E colunar, ó, a célula como ela é larga, bem comprida. E o núcleo bem ovalado, né? Formato oval. Epitélio pseudoestratificado colunar, né? Pseudoestratificado, só tem uma camada de células. Porém, né, essa imagem ficou muito boa. Nós conseguimos olhar e dá a impressão que tem várias camadas, né? Parece que tem uma aqui por cima e parece que tem outra aqui por baixo. Só que não. É apenas a impressão que passa, mas não acontece, porque as células elas estão aqui aderidas, ó, à membrana basal, beleza? Esse é o pseudoestratificado, que pode ser ciliado ou não. E o epitélio, né, o nosso mais famoso aqui, o transitorial, que a célula ela pode ser pavimentosa, dependendo do estado, aí ela vira cuboide e depois vice-versa. Por quê? Vamos supor que aqui seja a superfície oca, se for na bexiga, né? Tá cheio de urina. Vai fazer uma pressão aqui, né? Vai fazer uma pressão, uma força nessa direção, e esse epitélio que está assim, ele vai se achatar. Justamente, achatar, quando eu achato, né? Nem sei se existe esse verbo, quando você faz esse movimento de pressão, a célula fica escamosa. E aí quando você volta, ela volta para o estado cúbico. De novo, né? Outra imagem, epitélio pavimentoso, simples, cúbico, formato de cubo. O prismático, né? Aí você fala, Kaique, por que prismático colunar? Porque lembrem que prisma, né, é justamente essa figura geométrica e aí remete à coluna. Então, vocês podem ver esse nome prismático, mas é a mesma coisa. O pavimentoso estratificado, né, várias camadas, alto de camada, e novamente vale destacar que as que estão próximas à membrana basal, elas têm um formato cuboide, né, um formato meio ovalado, percebem? Porém, aqui em cima, elas têm um formato pavimentoso. O cúbico com o núcleo bem acentuado e o prismático estratificado, que é esse, que é o colunar, que nós tínhamos acabado de ver. Esse aqui está ciliado, né, cílios, que são as especialidades de superfície apical. E agora nós vamos fazer o detalhamento de cada tipo de epitélio no caso de revestimento. Beleza? Vamos lá. Nós vamos tentar aqui passar para vocês onde se encontra e tentarmos ver nas lâminas histológicas para ficarmos familiarizados com os tipos de epitélio. Então, o epitélio pavimentoso simples, né, nós vimos que ele é formado por uma camada única de células achatadas. Certo, Kaique? Isso aí eu já aprendi. Agora, onde é que eu encontro ele? Ele vai revestir os sistemas cardiovascular e linfático. Beleza? Então, o revestimento, por exemplo, de um vaso sanguíneo é o quê? É um epitélio pavimentoso simples. E quando for revestimento desses locais, nós chamamos ele de endotélio. Então, perceba, o nome é epitélio. Epi, né, remete à parte de fora. Endo, a parte de dentro. E tem a ver com a origem embrionária também, né? Nós teremos essa aula mais na frente. Mas quando nós se tratarmos de sistema cardiovascular e sistema linfático, aquele revestimentozinho de epitélio nós chamamos de endotélio, certo? É a mesma coisa, porém, por causa, né, das literaturas, o nome muda. Eles também compõem epitélio das serosas, nós chamamos de mesotélio. O que é serosa, Kaique? É a camada mais externa de revestimento de um órgão, por exemplo. Por exemplo, o estômago, né, vai ter lá a camada serosa, né, a adventícia, que fica por fora, e ele vai ter um epitélio pavimentoso simples ao seu redor, que é justamente o que nós chamamos de mesotélio. Eu trouxe para vocês, alguém pode acabar ter visto esse nome e ficado em dúvida, mas é apenas uma classificação desse tipo de epitélio. E vamos encontrar também o epitélio pavimentoso simples nos alvéolos pulmonares e na cápsula de Bowman, que fica lá no rim. E vocês podem perceber que faz sentido. Por quê? No alvéolo pulmonar, nós estamos lá no alvéolo pulmonar. O que é que acontece aqui? Passa um vaso sanguíneo. O que é que tem no alvéolo pulmonar? Ocorre a troca gasosa, certo? A hematose. Eu vou passar do alvéolo para cá o oxigênio e vou levar de volta para ele para ser eliminado
o CO2. Essa troca de gases, ela ocorre por difusão, né? Isso, e por uma diferença de pressão. Eu tenho que facilitar ao máximo essa troca. Teria que ser um epitélio simples ou um epitélio estratificado? Um epitélio simples, porque apenas uma camada de células e elas ainda são achatadas. Para que essa distância aqui, essa altura que eu destaquei aqui, vou botar um H, né? H de altura, por causa do inglês. Essa distância ela seja muito pouca, então a difusão ela ocorre da maneira mais simples possível. E no rim segue a mesma premissa. A troca ali de metabólicos tem que ser da maneira mais fácil, sem gasto de energia. Então essa altura aqui das células tem que ser baixa. Então uma camada e ela ainda é pavimentosa. E a função justamente já falei, né? Filtração, no caso do rim, difusão aqui no caso do alvéolo e secreção no caso do rim também. Beleza? Aqui nós temos a imagem, nós temos aqui no bronquíolo. Percebam aqui, ó, o epitélio. Ele é simples, só temos essa camada de células, elas aí. Só temos essa camada de células. Aqui embaixo nós vamos ter a artéria passando, aqui está com sangue. Aqui tem endotélio também, né? Endotélio, ó. Percebam que tem aqui as células achatadas. Células achatadas. E aqui ainda tem algumas células para baixo, né? Que provavelmente aqui está em processo de mitose. Mas a ideia aqui é que nós conseguimos ver justamente esse epitélio simples nessas regiões. Beleza? Pronto, aqui é no caso da serosa, mas esse corte não ficou muito bom. Vamos olhar esse de baixo. No caso do intestino delgado, né? Aqui nós temos um epitélio pavimentoso simples, lá na serosa. Aqui, percebem? Só essa parte aqui é o epitélio que eu estou destacando. Essa parte aqui. O núcleo achatado, né? Porque a célula é achatada. E a divisão entre as células. Então percebam que o mesotélio aqui do peritônio, ele é um epitélio pavimentoso e simples. Beleza? E justamente no caso aqui de revestimento é porque ele está só revestindo. Não haveria necessidade de ser estratificado, porque ele está ali apenas para manter a estabilidade funcional. Beleza? Esse aqui eu acho que é o mais tranquilo. Epitélio cúbico simples. Simples, uma camada, cúbico em formato de cubo. Então a descrição é essa, né? Formado por uma camada de células cúbicas. O núcleo ele é esférico e central. Nós havíamos comentado já. Onde eu encontro? Superfície dos ovários, reveste os túbulos renais e ductos menores de muitas glândulas. Por exemplo, do pâncreas. Então, qual é a função? Secreção e absorção. Beleza? Aqui nós temos a imagem. Aqui no caso é o que? Corte do epitélio cúbico simples dos túbulos renais. Então percebam que eu fiz um corte, né? Coronal provavelmente. E podemos identificar aqui claramente, essa imagem ficou muito boa, que elas têm o formato cuboide. Percebem aqui? Formato de cubo com um núcleo esférico e central. Beleza? Aí você fala, Kaique, eu vou ter que saber todos os tipos de epitélio, todas as localizações? Não. Aqui é justamente para nós termos uma noção de onde encontrar e quando encontrar. Até porque, por exemplo, nós teremos a aula de sistema reprodutor feminino. E aí provavelmente lá vai ter lâmina histológica de ovário. Então já teremos contato com o assunto. Beleza? Mas não precisa se assustar nem ficar nervoso. Epitélio colunar simples não ciliado. A gente vai ter o não ciliado e o ciliado. O não ciliado ele é formado por uma única camada, né, simples, de células não ciliadas, semelhantes a colunas, com o núcleo oval próximo à base. Tranquilo. Onde eu encontro? Reveste o sistema digestório do estômago até o ânus. Cuidado, né? Do estômago até o ânus. Os ductos de muitas glândulas e a vesícula biliar. Qual é a sua função? Secreção e absorção e lubrificação. Então vamos parar para pensar. O que acontece, por exemplo, no estômago? Eu vou ter ali uma certa absorção de nutrientes, assim como no intestino. Então o meu epitélio tem que ser simples, beleza? Eu não preciso necessariamente de cílios, mas eu vou ter, ó, microvilosidades. Estão vendo aqui? Microvilosidades, que elas vão aumentar a minha área de absorção. Beleza?
E colunar pode acabar facilitando justamente esse processo de absorver. E no caso aqui é colunar porque vão existir diversos tipos de células, né? Nós vamos ter, quando chegar no intestino, em algumas partes, células de Panay, nós vamos ter células caliciformes, no caso do estômago vai ter as células G que liberam a gastrina e etc. As células que vão liberar o HCl, então percebam que aqui você vai ter uma grande população de células nesses locais, então é interessante sim que ela seja colunar para poder fazer essa acomodação. Beleza? E aí a imagem aqui muito boa, é apenas uma camada, né? Dá para enxergar aqui, ó, uma camada. No meio do jejum, lá no intestino delgado, né? Duodeno e diminuído. E célula colunar, claramente a célula é colunar. E o núcleo claramente é ovalado, próximo aqui da região basal. Percebem que a descrição ela se encaixa perfeitamente aqui na imagem. Aqui nós temos a célula caliciforme e a microvilosidade, que serve para aumentar a superfície de absorção. Beleza? Epitélio colunar simples ciliado. Descrição: ele é formado por uma única camada de células ciliadas, semelhante a colunas com núcleo oval próximo à base. Então ele é igual ao outro, a diferença é que ele possui cílios. Onde eu vou encontrar? Nos bronquíolos do sistema respiratório, porque você precisa tirar ali, se tiver um corpo estranho, uma estrutura estranha que não faça parte do seu corpo, você tem que tirar com os cílios, né? Eles fazem esse movimento de varrer. As tubas uterinas, né? As antigas trompas de Falópio, né? O útero, entre outros. Então percebam que essas regiões possuem cílios. Aí por que, Kaique, a tuba uterina tem que ter? Porque o óvulo, aqui é nessa imagem, o óvulo ele é liberado lá no infundíbulo, nas fímbrias, na verdade, né? Ele vai passar ali pela ampola, chega no infundíbulo, e ele tem que ir o mais próximo possível de encontro ao espermatozoide. Então o espermatozoide ele vai vir por aqui, né? Por essa parte do colo do útero, tem a vagina, o espermatozoide vai vir por aqui, e o óvulo vai sair daqui. Então a ideia é que os cílios consigam empurrar ele ao máximo para ocorrer esse encontro aqui no infundíbulo. Beleza? Nós vamos ter essa aula, estou só comentando para vocês entenderem o porquê dos cílios. Função: movimento de partículas. Então aqui é o checkmate, né? Pronto, e os bronquíolos? Existem partes do nosso sistema respiratório que vão ter esses cílios. Então, por exemplo, tem lá os meus cílios, né? No sistema respiratório. Nos bronquíolos, lá abaixo das cordas vocais. Aí entra um corpo estranho, vamos supor, né? Entra um corpo estranho. Eu quero que esse corpo estranho consiga ter acesso até os meus alvéolos, por exemplo, que aí acarretaria em um problema. Não, os meus cílios eles vão fazer um movimento para essa direção, né? Então eles vão varrer, ó, vão varrer, para que esse corpo volte e aí ou a pessoa engula ou ela tenha um reflexo de tosse. Beleza? Então o cílio ele acaba protegendo. Percebam novamente que a imagem dá para ver claramente um epitélio colunar, formato de coluna, núcleo ovalado e encontramos os cílios. Tá vendo aqui? Que eles são bem delgadozinhos. No caso aqui é a tuba uterina. Beleza? Epitélio colunar pseudo estratificado. Parece ter várias camadas porque os núcleos celulares se encontram em vários níveis. Porém, é uma única camada. E aí nós temos o ciliado e o não ciliado. Onde nós encontramos o ciliado? Nas vias respiratórias superiores. Então, as vias respiratórias superiores, como por exemplo o epitélio respiratório, né, que nós chamamos, ele é pseudoestratificado ciliado. Por qual motivo? Pelo mesmo motivo desse. Ele tem que impedir a entrada de partículas antes que chegue nas vias respiratórias inferiores, por exemplo. E o epitélio não ciliado, desse tipo, encontramos no epidídimo e parte da uretra masculina. O epidídimo ele é uma estrutura que fica acima do testículo, nós temos o testículo e acima o epidídimo. Então o epitélio do epidídimo ele é pseudoestratificado, não ciliado. Beleza? A função do ciliado é muco, por que muco, Kaique? Porque geralmente nós vamos ter células
caliciformes aderidas, certo? Nós vamos ter o cílio e uma célula caliciforme. Célula caliciforme é uma célula, ela é uma glândula, na verdade, né? Uma glândula unicelular que produz muco. Então, eles trabalham juntos porque aumenta a efetividade. E remoção de partículas, enquanto o não ciliado é para absorção e proteção. Beleza? Aqui nós temos a imagem do corte da traqueia, o epitélio pseudoestratificado. Percebam que os núcleos, ó, eles ficam... O vermelho não está ajudando, né? Vou pegar o verde. Os núcleos, eles ficam em vários níveis. Então, quando olhamos para a lâmina, temos a falsa impressão de que são várias camadas. Porém, é apenas a impressão, pseudo-estratificado. E aí nós temos aqui, no caso, o ciliado, né? Com os cílios. Por que os cílios tem que ter na traqueia, Kaique? Pelo que eu falei. Se entra um corpo estranho e ele vai chegar nos alvéolos, os cílios fazem um movimento contrário, né? Os cílios vão pegar ele e vão jogar para o outro lado. E quem auxilia é o muco, prendendo, né? O muco pode prender esse corpo aqui, enquanto os cílios empurram para trás. Então imagine que é um trabalho conjunto. Engancha no muco, fica grudado, e os cílios ficam empurrando ele para trás. Aqui é uma imagem do epidídimo. Ó, aqui são os espermatozoides, sofrendo ali uma maturaçãozinha. E aqui nós vamos ter o epitélio pseudoestratificado não ciliado. Porém, você fala, Kaique, e o que são essas marquinhas aqui que parecem cílios? São estereocílios, certo? Nós já tivemos essa aula. Estereocílios, elas são, na verdade, microvílulos longos, ou seja, eles são imóveis, eles não fazem movimento de varredura. Eles estão aqui, nesse caso, apenas para auxiliar esse processo de maturação. Beleza? Eu trouxe a imagem, não vai ter a aula de epidídimo lá na frente, mas para vermos como é esse epitélio. De novo, os núcleos ficam em alturas diferentes, dando uma impressão falsa de que é estratificado. Porém não é pseudo-estratificado. Ele é não ciliado, beleza. Porém ele possui estereocílios, que são esses corpos aqui que essas setas estão apontando. Beleza? Mas não são cílios. Aqui é uma lâmina histológica do epidídimo, que é essa estrutura aqui que eu havia comentado. Epitélio pavimentoso estratificado. Descrição: possui 2 ou mais camadas de células. Beleza. As células na camada apical e em várias camadas mais profundas são escamosas. As células nas camadas profundas variam de cúbicas a colunares. Calma aí. As células na camada apical são escamosas na camada profunda. Pronto. Aqui a gente já havia comentado, né? À medida que nós estamos na parte mais basal, é comum encontrar células cúbicas e colunares. Beleza? Que ainda são células jovens. À medida que você vai para a região apical, você encontra as células escamosas. E aí pode ser queratinizado ou não. A localização do tipo queratinizado, ela forma a camada superficial da pele. Esse aqui é o grande exemplo do queratinizado. E o não queratinizado reveste as superfícies lubrificadas, como revestimento de boca, esôfago, epiglote, parte da faringe e da vagina. E também recobre a língua. Então percebam que essas regiões não são queratinizadas, porque são as mucosas, que são regiões lubrificadas. Beleza? Porém, são regiões que possuem existem força de abrasão ali, por exemplo, o alimento na boca mastigando tem um desgaste, então tem que ser estratificado. A vagina, por exemplo, né, numa relação sexual, existe ali o atrito que causa microlesões. Então o epitélio não poderia ser simples, senão iria ocorrer a hemorragia. E o mesmo se aplica para esôfago. A função é proteção contra abrasão, contra desidratação, radiação ultravioleta e micro-organismos invasores. Percebam que é muito importante realmente para evitar uma infecção, que o epitélio seja resistente. Nesse caso em específico, temos a imagem. Aqui a imagem da pele, né, um corte histológico da pele. Temos a camada aqui, essa camada de cima, que eu estou destacando de azul, são células mortas, certo? Aqui é só o resto da célula com queratina. Aqui nós temos células em processo de divisão e à medida que elas sobem, elas vão se tornando pavimentosas.
Beleza? Percebam que o epitélio é isso tudo, aqui destacado, é daqui até aqui em cima. Beleza? Tudo isso aqui é o epitélio. E aqui o epitélio é só essa região aqui. Tomem cuidado para delimitar, quando forem olhar no laboratório, o epitélio. Beleza? Aqui no caso da vagina, percebam que à medida que estão na região apical, elas são mais achatadas. As células mais achatadas aqui em cima, aqui no lúmen da vagina, elas são mais achatadas, escamosas. Porém, quando eu vou lá para baixo, elas são cuboides, né? Formato de cubo, cubo, cubo. Percebem? E o epitélio é o que, Kaique? É tudo isso aqui. Por que, Kaique? É tão diferente do simples? Porque é estratificado. Ele possui diversas camadas. E esse caso aqui é não queratinizado. E é justamente para você, olha o tanto de camada, para você ter aqui uma resistência à força de abrasão que acontece. Então essa região ela é muito resistente, assim, até certo ponto, né? Para conseguir manter a sua funcionalidade da região. Epitélio cúbico estratificado. Possui 2 ou mais camadas de células. As células na camada apical são cúbicas, um tipo relativamente raro, né? Então, de acordo com a literatura aqui, é um tipo relativamente raro, porém encontramos nas glândulas sudoríparas adultas e nas glândulas esofágicas e parte da uretra. Serve para proteção e possui secreção e absorções limitadas. Então temos aqui a imagem. Percebam que tem 2 camadas, tá vendo? Que aqui tem um núcleo e aqui tem outro núcleo. Então aqui é uma camada e aqui é outra camada. Então ele é estratificado, formato cuboide, cúbico. Aqui é da glândula esofágica, né, que fica no esôfago, que serve para lubrificar. Beleza? Porém, ele é um tipo raro, então dos que nós vimos até agora, os outros possuem a maior aplicabilidade, visto que esse aparece em regiões apenas limitadas. Esse daqui também é raro. Epitélio colunar estratificado. Em geral, consiste em células de formato irregulares e curtas. São várias camadas, né? 2 ou mais camadas, com o formato colunar. E ele é um epitélio incomum, não aparece em muitas regiões. Local, reveste parte da uretra. Percebam que a uretra ela passou por vários tipos de epitélio, porque existem 3. A uretra masculina, ela se divide em 3, né? Vamos ter prostática, membranácea e esponjosa. Então, à medida que ela vai passando pelas regiões, ela vai mudando de epitélio. Por quê? Porque a função, digamos assim, é a mesma, porém o local em que ela vai exercer aquela função muda. Então, ela precisou ocorrer essa adaptação para que evitasse, por exemplo, danos no seu epitélio, no epitélio da uretra. Então você vê que a uretra ela sempre aparece com os tipos de epitélios mais variados. Também encontramos em pequenas áreas na membrana mucosa anal e parte da conjuntiva ocular, ou seja, são regiões muito específicas. Servem para proteção e secreção. Sempre que for estratificado, provavelmente vai ter a proteção. E, novamente na lâmina, eu acho muito boas as imagens para não ficar só na decoreba, e sim olhar a imagem e identificar. Percebam que são várias camadas, né? E você consegue identificar o formato da célula. Essa é a parte mais legal. Núcleo ovalado na periferia. Aqui na outra, tá vendo? Colunar, núcleo ovalado. E esse é o epitélio colunar estratificado. Beleza? Novamente ele é incomum, então esse e esse, eles são 2 tipos raros. Não estão em tantos locais. Então provavelmente ao longo do curso, né? Ao longo de todas as aulas nós vamos ouvir falar pouco dele, porém dos outros com a maior prevalência. Epitélio de transição. Ele tem a aparência variável, né? Não pode esquecer. Relaxado ou em repouso, ele é cúbico estratificado. Que nem eu falei, quando ele está vazio, ele fica cúbico. Quando ele fica estirado, ele fica pavimentoso. Por quê? Nós fizemos ali uma pressão nas células e elas ficaram estiradas. É que nem se você pegar uma sacola, né, deixar uma sacola vazia, ela fica murcha. Então a célula ela fica cúbica, estratificada, né, do jeito que ela é. Aí se você encher a sacola, ela vai insuflar. E aí você vai achatar, digamos ali, a parede da sacola. Se fosse uma célula, ela ficaria pavimentosa. Quando eu encontro
bexiga urinária e porções dos ureteres e da uretra. Novamente a uretra, né? Porque quando a urina passa, ela pode acabar pressionando e mudando o tipo de epitélio. Função: permite que os órgãos urinários se estirem e mantenham o revestimento protetor enquanto armazenam quantidades variáveis de líquido sem se romper. Qual é a grande vantagem aqui, Kaique? Sem se romper. Imagina aí se a bexiga, por exemplo, enchesse e não ocorresse essa transição, continuasse sendo cuboide, a chance de romper era maior. Por quê? A célula pavimentosa ela consegue se esticar, digamos assim, entre aspas, e ficar mais delgada e aguentar a força que está acontecendo. Se eu mantesse a célula cuboide, percebam que a área de ação ela é diferente. Então, o fato de eles não se romperem é muito importante. Você vê que aqui ela vai até o limite, né? Quando ela está assim. Tem a imagem. Aqui é a imagem dela vazia. Tá vendo? O epitélio relaxado. Então, relaxado, olha o formato cuboide das células. Todas com formato cuboide. Percebe? Aqui ela está relaxada. Contraiu, percebam que elas ficam mais achatadas. As que estão na próxima região apical. Então percebam como é interessante o epitélio de transição. E novamente, qual é o limite do epitélio de transição? Deixa eu ver se o verde destaca melhor. Daqui até aqui, certo? Essa parte que eu estou circulando aqui é tecido conjuntivo. De novo, aqui, ó. Essa parte aqui é o epitélio. Essa parte de baixo não é epitélio, é tecido conjuntivo. É muito interessante saber delimitar isso para não se confundir quando for olhar no laboratório. Identifiquem sempre as células epiteliais e tracem na cabeça de vocês essa limitação aqui. Beleza? E acabamos os tipos de epitélio de revestimento. Percebam que são vários, existem em vários locais. Não precisa decorar todos, né? Não precisa, meu Deus, eu tenho que saber todos, mas entender onde eu vou encontrar cada um, dependendo da função. Certo? Chegamos agora no epitélio glandular. Lembram que é dois tipos de epitélio, revestimento, acabamos de ver, e glandular. O nosso foco do glandular é apenas a introdução aos tipos de glândulas e etc. E então não será o nosso foco em si dessa aula, visto que iremos ter a aula voltada para glândulas. A função do epitélio glandular é a secreção. Pronto. O grande foco de uma glândula é secretar, que é realizado pelas células glandulares, que frequentemente se encontram em grupos inseridos no epitélio de cobertura e de revestimento. Então é bem comum você ter uma célula de revestimento, uma célula glandular, uma célula de revestimento, uma célula glandular. Isso pode acontecer, beleza? Principalmente com as células caliciformes que secretam o muco. Uma glândula pode consistir em uma única célula, ou seja, existe glândula unicelular. Qual, Kaique? Eu já falei, a célula caliciforme. Ela é uma glândula unicelular. Ou em um grupo de células, que são as multicelulares, que secretam substâncias em ductos, tubos, em uma superfície ou no sangue, quando não há ductos. Então percebam, a glândula ela pode secretar a substância no sangue, beleza? Pode secretar no sangue, e ela pode secretar também em uma superfície. Como assim, em uma superfície? Por exemplo, as glândulas da pele, elas secretam, glândula sebácea aqui é gordura na nossa pele, então é em uma superfície, e não no nosso sangue, por exemplo. Os grânulos lamelares da pele secretam lipídios também na superfície. Aí nós temos os tipos, né? Nós temos as glândulas endócrinas, elas liberam hormônio. Então, se uma glândula ela é endócrina, endo dentro, né? Tem a ver com a origem embrionária, ela libera hormônio. Esse hormônio vai para o líquido intersticial e depois chega ao sangue, sem passar por ducto. E é de longo alcance. Por que longo alcance, Kaique? Porque vai cair no sangue, então vai para a circulação do corpo todo. Então, uma glândula endócrina, ela libera hormônios. Ela libera hormônios aonde? No sangue. Beleza? Então, não tem ductos. As glândulas exócrinas, exo de fora, secretam seus produtos em ductos que caem em uma superfície de um epitélio de revestimento. Percebem a diferença? Endo, dentro, sangue. Exo, fora, superfície. Então, endócrina, no sangue, um hormônio.
exócrina numa superfície de revestimento o seu produto. E existem ainda as glândulas mistas, que vai ter uma região, né, uma parte do seu tecido endócrino e uma parte exócrino. Qual é o exemplo? Nós temos o exemplo do pâncreas, né, que produz hormônios e também produz o suco pancreático, por exemplo. Então, os hormônios do pâncreas, eles são endócrinos, caem no sangue e têm ação de longo alcance, enquanto a sua parte exócrina cai lá no duodeno, né, e tem a sua ação digestiva. Os ovários e os testículos também produzem hormônios e também produzem substâncias exócrinas. Beleza? Glândulas endócrinas. Elas secretam hormônios, entram no líquido intersticial e se difundem diretamente para a corrente sanguínea sem passarem por ducto. Localização. Os exemplos. Nós temos a hipófise na base do encéfalo, que secreta diversos hormônios. A pineal, né, do ciclo circadiano, também no encéfalo. Vocês percebam que nós iremos apresentar esses exemplos e posteriormente teremos o aprofundamento em cada tipo, já que não é o foco da nossa aula de hoje, apenas que tenhamos conhecimento de que existe e aonde. A glândula tireoide e paratireoide, próximas à laringe. As glândulas suprarrenais, localizadas na parte superior dos rins. O pâncreas, próximo ao estômago. Os ovários na cavidade pélvica, os testículos no escroto e o timo na cavidade torácica. Então, todos esses secretam hormônios que vão para a corrente sanguínea sem passar por ductos. As funções, visto que cada hormônio produzido por essas glândulas possui a sua função, certo? Então, são várias funções. Mas a ideia é manter a homeostasia. O que é a homeostasia, Kaique? O conceito ele é um pouco subjetivo, assim, dependendo da referência, mas é o equilíbrio dinâmico. É o corpo tentar equilibrar as funções que ele vai exercer. Então, os hormônios agem justamente sobre isso. Glândulas exócrinas. Produtos secretórios são liberados em ductos que desembocam na superfície do epitélio de cobertura e revestimento, por exemplo, a pele ou o lúmen de um órgão oco. Eu dei o exemplo da pele, né, com a glândula sebácea, e o pâncreas cai no lúmen lá do intestino, então um órgão oco. Glândulas sudoríparas, sebáceas e ceruminosas da pele. Glândulas do sistema digestório, como as glândulas salivares, que secretam na cavidade bucal. E o pâncreas, que secreta no intestino delgado. Beleza? A função é produzir substâncias como suor, além da gordura, cerume, saliva ou enzimas digestivas, como no caso do pâncreas. Show? Classificação estrutural das glândulas exócrinas. Então, as glândulas exócrinas, elas vão ter classificações. Podem ser unicelulares, que no caso são glândulas com uma única célula. As células caliciformes são glândulas exócrinas unicelulares. Então, elas produzem o quê? Muco, e elas liberam diretamente no epitélio de revestimento. Nós já havíamos comentado. As glândulas multicelulares, elas são compostas por muitas células que formam uma estrutura microscópica distinta, ou um órgão macroscópico. Exemplos incluem glândulas sudoríferas, sebáceas e salivares. Então, nós temos uma diferença, né, das exócrinas em unicelulares e multicelulares. Mas é apenas uma coisa estrutural, visto que é a quantidade de células, beleza? Então, não é uma coisa mesmo conceitual, teórica. As glândulas multicelulares, que são as compostas pelas estruturas microscópicas, elas são classificadas de acordo com dois critérios: se os ductos são ramificados ou não, e pelo formato das porções secretórias. Então, se o ducto ele não é ramificado, Kaique, como é o nome? Glândula simples. O ducto é ramificado, glândula composta. A porção secretória é em formato de tubo, tubulosa, glândula tubulosa. A porção secretória ela é redonda, glândula acinosa. Percebam que não é difícil, são apenas nomes que fazem sentido. Os nomes eles são simples. Um ducto sem ramo é uma glândula simples. Um ducto ramificado é uma glândula composta. Se a porção secretória é em formato de tubos, glândulas tubulosas. Se é em formato redondo, glândula acinosa.
Então se acostumem a ver o nome ácido, certo? Então lembrem sempre que o ácido ele vai se remeter à porção secretória redonda. Nós temos aqui imagens. Na nossa aula presencial nós teremos uma discussão de onde podemos encontrar, visto que não haveria necessidade de ver agora porque não é o foco da nossa situação problema. Tubulosa simples, você vê que ela não é ramificada, ela é sozinha. Pronto, formato de tubo, tubulosa. Tubulosa simples ramificada, novamente. Tubulosa simples ramificada. Essa daqui é simples enovelada, né? Ela é desse formato. Acinosa simples, ó, o formato redondo. Esse formato redondo aqui a gente chama de acino. Acinosa simples ramificada, novamente. Percebam que é simples, porém ela é ramificada. Agora a composta como ela, já tá vendo que é totalmente diferente daqui para cá? Ela é tubulosa composta, possui essas retrâncias. Acinosa composta é o formato mais circular, e ela é ramificada. Você vê que ela é ramificada na origem. Essas aqui, elas têm essas ramificações, mas não é na origem. Todas têm a mesma origem. E a tubulosa acinosa composta, que essa daqui tem dos dois tipos, né? Tem em formato de túbulos e tem em formatos de ácinos. E composta porque ela é ramificada, percebem? Que possui várias origens aqui. São apenas classificações. Classificação funcional. Então essas glândulas exócrinas, elas ainda vão se dividir em três. Existem três tipos. Beleza? E a classificação ela é baseada de acordo com o que ela secreta. Por exemplo, nós vamos ter as glândulas merócrinas. Glândulas merócrinas, elas vão secretar por exocitose apenas o produto que produziu, como as glândulas salivares e o pâncreas. Aí eu lembro desse jeito. Ela não perde parte da célula. Então, a glândula merócrina não perde parte da célula. Ela apenas faz a exocitose do seu produto. Então, como é isso, Kaique? A célula está lá, né, produziu o seu produto, está numa vesícula. Essa vesícula vai encostar aqui no limite da célula e vai liberar o seu produto, né? Esses pontinhos é o produto. Então você não perde parte da célula. Essa é uma glândula merócrina. Uma glândula apócrina, ela acumula seu produto secretório na superfície apical da célula secretória. Assim, aquela porção da célula se solta por exocitose do restante da célula e libera a secreção. Agora você perde parte da célula. Como assim? Nós temos lá a célula. Aí vamos supor que uma parte aqui da célula se junta nesse canto. E aí eu vou e solto essa parte da célula, junto com o que tinha dentro, né, com o meu produto. Percebem que eu perdi uma parte da minha célula aqui, ó, ficou um buraco, é justamente a diferença. Então a glândula apócrina, ela solta uma parte da célula com o seu produto dentro. E por último é a glândula holócrina, que essa aqui é a mais fácil. Ela acumula o produto dentro dela mesma e conforme a célula amadurece, ela se rompe. Então você perde toda a célula. Seria como? Seria a célula, ela acumula dentro dela, né, todo o seu produto, e aí chega um momento que ela se rompe e libera o produto para fora, né? Ela causa uma espécie de apoptose, de morte programada. Beleza? Então eu tenho glândula merócrina, libera apenas o produto. Não perde parte da célula, não, só o produto. Glândula apócrina, perde parte da célula. Ela acumula uma partezinha e solta. E glândula holócrina, a célula morre toda. Tem aqui a imagem. A secreção merócrina. Percebem que tem complexo de Golgi, né? Retículo endoplasmático rugoso produz complexo de Golgi, vai ensacar, coloca em sacos, em vesículas, e você libera apenas a secreção, apenas a secreção. Essa é uma glândula merócrina. Nós não temos perdas, não temos perdas da célula em si, a estrutura dela fica intacta. A apócrina, você percebe aqui que ela já começa a invaginar e ela perde uma parte da sua célula. A porção separada da célula é a secreção. Então essa parte aqui ela vai ter a função
do epitélio glandular. O exemplo é a glândula mamária. Então percebam que interessante. As células da glândula mamária, elas perdem trechos da célula para poder ter a ação aqui glandular. E uma secreção holócrina é quando a célula toda se entrega. Então as células maduras morrem e se tornam o produto. Então a própria célula é o produto. Percebam aqui a célula, né, madura, ela vai e morre. E aí óbvio que você vai ter mitose para repor. Onde é que nós encontramos isso? Nas glândulas sebáceas da pele. Visto que a pele tem uma alta atividade de mitose, certo? Então ela se dá esse luxo de ter secreções holócrinas. Beleza? As referências foram os 2 livros que eu utilizei: Anatomia e Fisiologia de Tortora e Histologia de Junqueira. Então, essa foi a nossa aula de hoje, de tecido epitelial. Vocês podem ver que foi muitas informações, muitas coisas. Porém, é aquilo, não precisa decorar tudo, e a parte de glandular não era o nosso foco de hoje. Teremos mais aulas sobre isso. Porém, espero que todos tenham entendido e até a próxima.